E olha essa, veja essa notícia. Os 18 famosos que são ateus declarados. Muitos artistas fazem questão de demonstrar sua fé e exaltar suas crenças, o que é sempre bom desde que mantido respeito a outras religiões. Mas e aqueles que, defensores do ateísmo, não acreditam em Deus? Veja quem são os famosos que consideram mais sensato a não crer em nenhuma força oculta. Aline Moraes é a primeira. Aline Moraes, em entrevista coletiva para o lançamento da série Como Aproveitar o Fim do Mundo, que foi protagonista interpretada sua personagem supersticiosa, a atriz revelou ser ateia e diz que é estranha, que não acredita em Deus. Andréa Beltrão, a ser questionada como ateia convicta que é pela revista Maria Clare, ao que se apegava em momentos difíceis, respondeu: em nada. Não acredito em nada, só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música e choro até e só. Fé para mim é isso, diz ela. É sinônimo de esperança. A outra é nada menos que Angelina Jolie. Ela afirma o seguinte, abre aspas: se Deus existe, para algumas pessoas, não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus. Fecha aspas, declarou a atriz em entrevista segundo a revista Monet. Gente, que é isso? Então foi a declaração de Angelina Jolie. Em quarto lugar fica Antônio Fagundes. Abre aspas, sou agnóstico, mesmo que um ateu preguiçoso. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito sim no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo, mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas 5 ou 6 vezes eu li a inteira e já anotei, inclusive tem coisas muito interessantes, mas também já li o Alcorão. Allan Kardec, mitologia grega, afirmou em entrevista ao Extra. A sexta é Bjork, abre aspas, eu tenho minha própria religião. Se tenho um problema, não existe Deus nem Alá para me salvar. Tenho que resolver eu mesma, fecha aspas. Resolveu a cantora em uma entrevista de 1994, contanto ainda fazer parte de um grupo de pessoas que acreditam em si mesma. Revelou a cantora na data de 1994 essa questão aí. O sexto, Brad Pitt, marido de Angelina Jolie. Na linha de pensamento, o ex de Angelina Jolie revelou, abre aspas, não acredito em uma força superior. Ninguém sabe ao certo. Você vai descobrir quando morrer ou não. Até lá é inútil pensar sobre isso. Fecha aspas. De acordo com informações o Brad Pitt afirmou isso. E em sétimo lugar fica o baiano Caetano Veloso. Abre aspas, não acredita em Deus, fecha aspas, revelou o cantor durante o depoimento para a Glória Pires no Domingão do Faustão, ao dizer que, mesmo assim, havia pedido a ele para que fosse chamado para fazer uma música para o filme Índia, ao saber que a atriz estaria no elenco. Aí o Caetano Veloso também afirma que não acredita em Deus, certamente pagará um bom preço, né? Que Deus pede, que não é obrigado a acreditar nele. Está lá na palavra, acredita ou não, Deus vai ser sempre Deus. O Chico Buarque é o oitavo, abre aspas, eu não tenho crença, eu fui criado na igreja católica, fui educado em colégio de padre, eu simplesmente perdi a fé, mas não faço disso uma bandeira. Eu sou ateu, como meu tipo sanguíneo é esse, fecha aspas, afirmou em entrevista à revista Brazuca, editada na França. O Caetano Veloso afirmou isso aí, gente, que ele não acredita em Deus, não tem crença. O próximo, o nono, é Daniel Radcliffe. Em entrevista à revista Esquire, o ator contou que é ateu. Abre aspas, sou muito tranquilo quanto a isso. Eu não prego meu ateísmo. Eu não prego meu ateísmo. Agora metade dos Estados Unidos não vai ver o próximo Harry Potter. Brincou na época de 2009. Ele estava promovendo o filme
abre aspas, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, fecha aspas. Aí o Daniel Radcliffe também. O 10º ateu é o nada menos que Drauzio Varela, é isso mesmo, Drauzio Varela, abre aspas. Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar de sua cosmovisão devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças alheias. Na realidade, a religiosidade do próximo não passa de um amontoado de falsidades e suspeições. Não é o que pensa o evangélico na encruzilhada quando vê as velas e o galo preto. Não é o que vê, ele diz o seguinte: não é o que pensa o evangélico na encruzilhada quando vê as velas e o galo preto, ou o judeu quando encontra um católico ajoelhado aos pés de uma virgem imaculada que teria dado à luz ao filho do Senhor, ou politeísta ao ouvir que não há milagres, milhares de mais um único Deus, milhares. Quantas tragédias foram desencadeadas pela intolerância do que não admite princípios religiosos dos seus? Quantos acusados de ergues os infiéis perderam a vida? O ateu desperta a ira dos fanáticos porque aceitá-los como se pensante obriga os que questionam suas próprias convicções. Fecha aspas, escreveu em texto sobre intolerância religiosa em seu site. O Gregório do Vivier, o ator resumiu a reação de boa parte da população religiosa brasileira diante de um ateu com as seguintes frases: se você não acredita em Deus, você tem um demônio no corpo. Fecha aspas. Em entrevista ao UOL, ele ainda continuou, abre aspas, o Brasil é um país difícil para os ateus, porque nós somos uma minoria realmente pequena. E é um país onde todas as pessoas têm não só uma religião, mas várias, e onde acreditam em qualquer coisa parece mais sensato do que não acreditar em nada. Fecha aspas. Disse o Gregório do Vivier. O próximo é o Roger Laurie, abre aspas, eu não acredito em Deus, afirmou taxativo em uma entrevista o intérprete do Dr. House. E o próximo é nada mais, nada menos que Ian McCallum. Elan ou Ian McCallum. O Gandalf de Senhor dos Anéis, Magneto de X-Men, já revelou que em entrevista à revista Detalhes que toda vez que se hospeda em um hotel em que há uma Bíblia, arranca as páginas com passagens contra os gays. Além disso, durante a coletiva de imprensa do filme, o Código da Vinci, fecha aspas, o ator afirmou que a Bíblia deveria vir com um aviso na capa com os dizeres: isso é ficção, fecha aspas. Deus é mais, está repreendido em nome de Jesus.